Hoje iremos tratar sobre o Reiki. O Reiki, eu sou praticante de Reiki, professor, mestre de Reiki. Trabalho com o Reiki tradicional japonês há muitos anos, há mais de 14 anos. Tive a minha formação com um dos grandes mestres de Reiki no Ocidente, que é o Frank Ajava-Peter, que teve a oportunidade de estudar por 10 anos no Japão. E eu pude estudar com ele e fazer a formação no Reiki tradicional japonês, nas técnicas japonesas de Reiki, no Jikiden Reiki. E hoje eu gostaria de explicar um pouco sobre o Reiki, as suas nuances, os estilos, as diferenças que existem entre os métodos de Reiki, que hoje o Reiki é uma técnica que é disseminada no mundo inteiro. Praticamente todos os países hoje já contam e tem essa prática ativa nesses lugares. Então, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é o método tradicional japonês, trazer alguns conceitos fundamentais que dizem respeito ao método tradicional japonês. Muitos não sabem, mas o Sensei Mikao Usui deixou escrito um manual que se chamava Usui Reiki Ryoho Hikkei, um manual de Reiki criado pelo punho, né, do criador Mikao Usui. Nesse manual, ele descrevia os métodos e as técnicas que compunham tanto o Shoden, o nível 1, o Okuden, os ensinamentos ocultos internos, ou como queiram, os ensinamentos secretos, e o Shinpiden, que é a formação avançada, né, para mestres, né? E nesse manual ele iniciava o primeiro texto dele falando Manbyo no Reiaku. Um método, a tradução seria mais ou menos equivalente a um método ou uma arte misteriosa para convidar a felicidade. A medicina espiritual que trata todos os males do corpo e da mente. E mais no final ele falava Shinshin Kanzen, Usui Reiki Ryoho. Método Usui, né, para curar o corpo e a mente. Então, a partir disso a gente pode pensar um método secreto ou um método misterioso para convidar a felicidade. O que o Mikao Usui pensava quando criou esse sistema chamado Reiki? Então, se a gente for voltar lá para trás e formos beber nas fontes da filosofia grega, mais precisamente em Aristóteles, no seu tratado dedicado ao seu filho, a Ética Nicômaco, Aristóteles, que é um tratado sobretudo de educação, com muitos aspectos da psicologia envolvidos também, Aristóteles mencionava que o homem tem um objetivo último de estar, de viver, da sua existência. E esse objetivo é a felicidade. Imagino eu que o Mikao Usui, ao longo da vida dele, se deparou, né, com a questão do sofrimento, que o budismo trata muito bem, né, e que, na verdade, significa insatisfatoriedade, né? A palavra para resumir isso é dukkha, né? E essa insatisfatoriedade, essa insatisfação, sobretudo, se dá principalmente quando a gente não está bem. Quando a gente não está com o corpo nem com a mente bem. Quando estamos com emoções conflituosas, pensamentos deturpados e também quando nós já estamos com o nosso corpo doente. Então, como poderemos alcançar ou aumentar o nível de felicidade na nossa vida se nós estamos doentes? Se nós andamos preocupados, se nós nos irritamos com facilidade, né? Se nós não temos o mínimo de amor e gentileza para com aquele que é o nosso familiar ou aquele que está próximo de nós, né? Então, Mikao Usui criou o Reiki com o intuito não só, como ele ficou conhecido no Ocidente, como um método terapêutico, mas, sobretudo, com a ideia de que o Reiki pudesse se tornar um método de desenvolvimento pessoal. Porque o que fez ele vir a criar o Reiki foi sua busca, sua ânsia por se livrar do sofrimento, por se livrar da dor e para descobrir uma forma de poder sanar e minimizar esse sofrimento no outro. No budismo tem um termo muito interessante
no Pali, que é Karuna. Karuna significa compaixão. Mas o que é a compaixão? É totalmente diferente desse conceito que nós temos de dó ou piedade. Compaixão é enxergar a equanimidade que existe entre você e o outro. E quando você e o outro são iguais, né, em essência, se o outro sofre, você também sofre. Então, buscar sanar o sofrimento do outro, minimizar esse sofrimento, é um ato de compaixão. Os princípios do Reiki, o Gokai, que ficou deixado de lado no Ocidente, de certa forma, no Reiki ocidental, né, é um dos pilares do Reiki, fundamental para a transformação do indivíduo. Porque não adianta, né, o próprio Sensei Mikao Usui, após tratar inúmeras pessoas e perceber que inicialmente essas pessoas tinham uma grande melhora com a aplicação do Reiki, ele percebeu que depois as pessoas voltavam a adoecer e manifestar os mesmos sintomas. Então ele se pegou percebendo que não adianta curar somente o corpo, as pessoas precisam transformar a sua mente, curar a sua mente dos venenos mentais, das emoções perturbadoras. Então, para isso, ele criou o Gokai, que são os 5 princípios do Reiki, que depois nós iremos tratar mais detalhadamente sobre cada um deles. Esses princípios que são uma base filosófica para que você possa ter uma vida mais feliz, que o Mikao Usui criou o Reiki não só como um método, uma arte de cura, mas um método de desenvolvimento pessoal e espiritual. Muito obrigado a todos. Gachô.